Sombras das coisas que virão. O legado do avivamento. Lições para o futuro. 5. Almas eram salvas. As conversões no avivamento de Gales não eram apenas estatísticas, eram genuínos novos nascimentos. Homens e mulheres eram transformados de tal forma que, nascer de novo, não era uma simples expressão, era uma realidade. O primeiro encontro do novo crente com o Senhor não era uma expectativa de bênçãos, mas uma profunda compreensão de sua condição de pecador. Quando movido pelo Espírito para ir ao manancial da salvação, o convertido não apenas levantava o braço lá atrás para assinalar a sua decisão, mas era fustigado com um tão santo desespero pela misericórdia do Senhor que caía no chão como se estivesse sentindo uma forte dor física. Os que estavam em processo de arrependimento, às vezes se contorciam em lágrimas até ter certeza de seu perdão. E então, o seu pesar se transformava em alegria. A alegria tinha uma profundidade que não era possível ser contida. No fim da reunião, por volta das 2 ou 3 horas da madrugada, quando o pessoal começava a sair, os novos convertidos não conseguiam ir embora. Eles continuavam cantando, orando e, às vezes, rindo de forma incontrolável, até que as reuniões de oração da manhã começassem ao nascer do sol. Não pode haver um avivamento sem vidas sendo ganhas. Na salvação das almas perdidas, o avivamento de Gales é considerado um dos avivamentos mais intensos e mais eficazes de todos os tempos. A evangelização não era um programa para alguns pregadores, ou uma campanha para que os membros da igreja dessem testemunho da graça salvadora do Senhor Jesus. Não havia classes para se ensinar como alcançar os perdidos. Os crentes simplesmente não podiam conter a sua alegria pela salvação, de forma que toda mina, todo bonde, todo escritório, toda escola, toda loja tornou-se um púlpito para o Evangelho. O testemunho dos crentes, comum da fé salvadora em Jesus, se multiplicou milhares de vezes, muito mais do que a pregação. Não havia uma estratégia estabelecida padrão para o testemunho. Ele simplesmente nascia de uma contagiosa alegria e fé. A presença do Senhor era tão intensa em Gales que aqueles que tinham viajado dos confins da terra para testemunharem por si próprios, diziam que participar de uma só reunião do avivamento já era suficiente para ter valido a pena terem feito a viagem, ainda que Evan, Dan e Sidney não estivessem presentes. O povo de Gales dormia muito pouco naqueles dias, pois eles temiam, se fossem embora dos cultos, perder alguma coisa maravilhosa. As reuniões iam até as 2 ou 3 horas da madrugada em muitas noites, e não acabavam até que as pessoas, e às vezes era toda a população da vila ou da cidade, marchassem pelas ruas, cantando e louvando ao Cordeiro. O alcance do avivamento da Rua Azusa foi igualmente significativo, se não maior. O que começou na Rua Azusa foi um avivamento, uma renovação e uma reforma da igreja. Talvez, à exceção da reforma protestante no século XVI, não tenha havido nenhum outro movimento na história da igreja que tenha tido mais impacto. A influência do movimento que começou na Rua Azusa não apenas permanece, mas continua crescendo, através do avivamento pentecostal e dos decorrentes movimentos neopentecostais, tais como a renovação espiritual. Mais ministérios do Evangelho foram organizados, mais missionários foram enviados, mais igrejas foram plantadas e mais pessoas foram levadas à salvação do que por qualquer outro movimento na história da igreja. Se a atual taxa de crescimento for mantida, em breve o número dos que foram impactados por esta renovação irá superar todos os outros movimentos juntos. Compreender como esse movimento teve condições de amadurecer, respondendo a constantes movimentos do Espírito, é importante para todo líder espiritual. Muitas igrejas,
mesmo denominações inteiras continuaram a buscar maior poder espiritual enquanto aprofundavam suas raízes na verdade bíblica, fazendo as necessárias correções e ajustes e movendo-se para o futuro. É claro que isso deveria ser a norma, mas de fato tem sido a exceção à natureza de tais movimentos. Ao ler sobre o grande impacto causado por muitos dos movimentos espirituais do passado, é difícil imaginar que a maioria durou bem pouco tempo. Raramente um movimento de avivamento permaneceu por mais de uma década na crista da onda do que Deus estava fazendo. Na verdade, na maioria das vezes não perdurou mais do que 1 ano ou 2. Até mesmo o movimento apostólico do primeiro século desvaneceu-se rapidamente em uma crescente apostasia logo depois da morte de seus primeiros líderes. Entretanto, numa não conformidade com o padrão histórico para tais movimentos, o movimento pentecostal perdura há quase 1 século e não temos à vista o fim de seu contínuo avanço. Tomado como um grupo, o movimento pentecostal e o neopentecostal constitui agora a segunda maior categoria de toda a cristandade. Mantida a atual taxa de crescimento, em poucos anos, ele irá superar em número todo o restante da cristandade. Muitas pessoas, igrejas e mesmo denominações inteiras que nasceram deste movimento pararam de se mover. Em muitos lugares, somente se podem encontrar remanescentes de um passado glorioso, com pouco ou mesmo nenhum fogo. Ainda assim, em todo o mundo, uma multidão de igrejas pentecostais ou avivadas e renovadas estão inflamadas com a presença e a ação de Deus. Em países em que os maiores avanços do Evangelho estão ocorrendo agora, são os pentecostais e avivados que se acham na vanguarda. 6. Alguém acendeu a primeira centelha. Aqueles que ouviram Evan Roberts naquela primeira noite em Moriá foram desafiados da mesma maneira que os cidadãos de Nazaré ao ouvirem Jesus ler a profecia de Isaías na sinagoga. Cristo falou com uma autoridade que só deixava 2 alternativas. Ou eles acreditavam nele, ou o rejeitavam. Eles optaram por rejeitar o Filho de Deus. Os que ouviram Evan Roberts receberam um idêntico desafio. Por um breve momento, este grande mover de Deus muito provavelmente ficou pendente. Aqueles jovens que eles conheciam desde a infância e com quem tinham trabalhado na mina, estavam agora declarando a palavra de Deus com uma ousadia que eles nunca tinham presenciado antes. As pessoas daquela cidade que o ouviram tinham 2 opções: acreditar que Deus faria uma manifestação maravilhosa e sem precedentes do seu poder, ou rejeitar o mensageiro. Eles optaram por acreditar. O importante obstáculo foi então ultrapassado. A atmosfera espiritual em Gales alcançava o seu ponto crítico. O avivamento, pelo menos num certo grau, agora era inevitável. Será que todo avivamento dependia de como eles responderiam àquele homem? Sim. Se crermos nos precedentes bíblicos e nos precedentes históricos, o provável é que o grande avivamento de Gales dependesse de ser aceito o mensageiro que o Senhor havia escolhido para acender o fogo no combustível preparado. Da mesma forma como o avivamento de Nashville dependeu da audácia de St. John's. Um grande avivamento aconteceu na ímpia e pagã cidade de Nínive, porque os pecadores optaram por acreditar no mais inauspicioso e teimoso profeta hebreu, Jonas. Para recebermos a graça de Deus, precisamos entender que Ele usa as coisas tolas para confundir as sábias, e as fracas para confundir as fortes. Antes da sua partida, o Senhor Jesus falou: Declaro-vos, pois, que, desde agora, não me vereis, até que venhais a dizer: Bendito o que vem em nome do Senhor. Mateus 23:39. Desse modo, ele estava declarando que daquela hora em diante nós não veríamos a menos que abençoássemos aqueles que fossem por ele enviados. Há uma diferença entre idealismo e revelação espiritual. O idealismo, mesmo o espiritual,
é uma forma sutil de humanismo e é uma manifestação do orgulho humano. Foi relatado, e é bem provável, que Jessie Penn Lewis tenha contribuído significativamente para que o grande avivamento de Gales terminasse, embora ela tivesse a melhor das intenções. Disse que ela persuadiu Evan Roberts a se retirar do avivamento, porque ele estaria recebendo muita atenção que deveria ser apenas do Senhor. Como pôde ocorrer com muitos líderes, seus pontos fortes são também os seus pontos fracos. Um traço positivo de Evan era que ele temia a publicidade, pois achava que ela tirava o foco daquele que era a verdadeira fonte do avivamento. Evan temia os repórteres dos jornais. Ele temia a adulação. Muitas vezes, ele se retirou das reuniões quando sentia que o povo tinha vindo para ouvi-lo, em vez de ouvir ao Senhor. Nas reuniões em que se sentiu o centro da atração, ele apelou com um coração angustiado que as pessoas se voltassem para Cristo apenas, para que o Espírito Santo não se retirasse. Embora Evan Roberts tenha se tornado o pregador mais mencionado pela mídia naquele tempo, ele sempre se recusava a ser entrevistado por repórteres vindos do mundo todo. Ele não se deixava fotografar, exceto pelos membros da sua família. Ele sabia que esse departamento era de Deus e não dele mesmo, e que se as pessoas o idolatrassem, a glória seria removida. Ele nem mesmo respondia aos pedidos que vinham de editoras do mundo todo, querendo publicar a sua biografia. Ele tinha um grande temor que, ascendendo a essas coisas, ele poderia estar roubando ao Senhor uma pequena fração da glória que era devida somente a ele. Evan manteve o povo com o foco centrado corretamente no Senhor e contribuiu para que eles pudessem manter a bênção da presença do Espírito por todo o tempo em que ela foi dada. O avivalista galês, de tal forma abominava o pensamento de que poderia estar tirando a atenção que era devida apenas ao seu amado Senhor, que em 1906 atendeu ao conselho de Jessie e retirou-se, e o avivamento em pouco tempo feneceu. O idealista argumentaria que, se tivesse sido um verdadeiro avivamento, a saída de um homem não teria feito nenhuma diferença. No entanto, as Escrituras e a história testificam de modo diferente. Por ter o Senhor dado sua autoridade aos homens, ele sempre olha para os homens que estão na brecha quando deseja mover-se na terra. Somente Deus pode pôr fogo num verdadeiro avivamento, mas Deus se move através de homens. Ao lado humano do avivamento, há de ser a espada pelo Senhor e por Gideão. Juízes 7:20. Muitos, procurando duplicar avivamentos históricos, tentaram remover completamente toda iniciativa humana para que acontecesse apenas o que fosse o Espírito Santo. Mas o Espírito não opera desse modo. O Senhor sempre usa vasos escolhidos para a sua obra. Evan Roberts é um estudo clássico do tipo de vaso que ele pode usar. Tal como João Batista, Evan recebeu o encargo de preparar o caminho do Senhor e apontar para ele, e ter a disposição de diminuir enquanto ele crescesse. Entretanto, era importante que João não diminuísse antes do Senhor crescer. Este é o ponto em que muitos pretensos avivamentos falham. O Senhor deu a João Batista uma unção que inflamou toda uma nação, de modo que tanto os grandes como os pequenos foram até ele. Somente depois de ter conquistado a atenção da nação, é que ele apontou para aquele que é maior. João teve que permitir que o Senhor o levantasse por algum tempo, ou ele não teria como cumprir o seu propósito. Muitos que alcançam uma posição de destaque acabam, porém, querendo se estabelecer ali, e se recusam a diminuir ou ceder o espaço, quando a presença do Senhor vem crescendo. E muitos, a maioria, não apontam em qualquer tempo para o Senhor, não chegam nunca a um lugar que o Senhor possa ocupar para abençoar. O propósito de Deus desde o princípio tem sido de usar os homens para fazerem a obra do Senhor. Deus plantou o jardim e pôs nele o homem para cultivá-lo e mantê-lo. Nenhum fazendeiro jamais fez um pé de milho crescer.
Ele planta e o cultiva, mas somente Deus pode fazer com que ele cresça. Deus, porém, jamais plantou uma perfeita plantação de milho sem usar o homem. É claro que Deus poderia fazer isso, mas ele trabalha através dos homens para realizar seus propósitos sobre a terra. Não seremos usados por Deus roubando a sua glória, mas proclamando-a, e tal como João Batista e Evan Roberts, apontando para o Senhor. Geralmente é um espírito maligno de falsa modéstia que procura negar ao homem esta união com Deus em sua obra, com enganos idealistas de que o homem estaria obtendo grande parte da glória. O homem não é senão um vaso terreno e a glória é toda de Deus, mas é uma ideia humana negar que a glória do Senhor possa estar em um vaso terreno. Muitos consideraram injusto acusar Jesse Penn como tendo sido quem fez com que o avivamento de Gales parasse, embora muitos dos amigos de Evan e os obreiros de sua equipe tenham acreditado nisso. Evan Roberts deixou a obra e foi morar no lar de Penn Levis, onde ele efetivamente se tornou um eremita espiritual. Ele nunca mais foi usado no ministério. Jesse Penn era o equivalente aos caçadores de heresia de hoje. Ela chegou a escrever em seu mais famoso livro, War Against the Saints, que ela considerava o falar em línguas, que estava começando a acontecer no avivamento, como sendo do diabo. Em edições posteriores, essa afirmação não foi incluída. Vigilantes e juízes que a si mesmos se designam como tais têm sido usados para parar ou desviar grandes parcerias do homem com o seu Deus. O Senhor não designou caçadores de heresia na igreja, sim anciãos ou presbíteros. Os apóstolos e os anciãos da igreja bíblica foram influentes não por exporem as trevas, mas por manifestarem a luz. 7. O fogo emocional. Alguns dizem que certas demonstrações emocionais que ainda ocorrem em reuniões pentecostais ou avivadas têm suas raízes no exibicionismo e que por vezes podem ser manifestações demoníacas. Mas os que condenam tais reuniões por causa do afloramento de emoções teriam que condenar as próprias reuniões do Senhor Jesus quando ele andava na terra. Ao contrário do que alguns ensinam, o amor é uma emoção. O Senhor aprovou as demonstrações emocionais de amor por ele, tais como o derramamento de um caro perfume e até mesmo a lavagem de seus pés com as lágrimas de uma prostituta. Que marido gostaria de ouvir de sua mulher que ela não sente nada por ele? Ou que ela o servirá por ser esse o seu dever? Que esposa apreciaria ouvir seu marido lhe dizer que a ama com toda a força de sua vontade, mas não sente mais nada por ela? Mesmo que o casamento ainda perdure, a vida se foi. Os que servem o Senhor somente pela vontade e não com as emoções, também perderam a vida espiritual. Você acha que o Senhor irá receber os hinos que cantamos em seu louvor se estivermos cantando apenas por dever? Tal louvor é vão. Quando pessoas que se sujeitam a uma religião fria, sem vida, de repente são tocadas pelo Deus vivo, elas ficam emotivas e muitas vezes caem no outro extremo, por algum tempo. É impossível sentir a presença de Deus sem ter um forte sentimento de amor por Ele. Maturidade espiritual é fazer o que é certo tendo os motivos certos, com o sentimento certo. Se alguém perder a habilidade de raciocinar ou de demonstrar suas emoções, perdeu metade da condição humana. Os que atacam as reações emocionais para com o Senhor estão querendo roubar a vida do louvor. Se alguém se torna mais emotivo num jogo de futebol do que quando está louvando ao Senhor, é provável que ame mais o futebol do que a Jesus. As emoções não pretendem ser um termostato da personalidade humana, mas são termômetros relativamente bem calibrados. 8. Unidade. Sabemos pelas Escrituras que antes do fim da presente era, a Igreja será unificada. Quando o Senhor olha para a terra, ele vê apenas uma igreja. As divisões são delineadas no inferno, não no céu, e elas serão derrubadas antes do fim.
É preciso que tenhamos unidade para estar preparados para a grande colheita que marcará o fim desta era. As redes simplesmente não terão condições de suportar a pesca se não nos unirmos. Muitos estão querendo unificar a igreja por razões erradas e sob organizações espirituais equivocadas. Outros, reagindo contra isso, são contra todos os movimentos de unificação. Outros ainda proclamam que somente a perseguição pode trazer união. A história testifica que esse não é o caso. Durante a terrível perseguição da igreja em Uganda, sob Idi Amin, a igreja naquele país não se tornou uma. Todas as barreiras denominacionais desapareceram e a igreja parecia ser realmente uma só. Mas não era. Dentro de 30 dias após a perseguição, todas as barreiras anteriores foram erguidas novamente, e as rivalidades espirituais foram retomadas no ponto exato em que elas estavam antes. Eram pressões externas que estavam forçando a unidade, e não uma verdadeira unidade do coração. Quando o Senhor desceu para ver a torre que estava sendo construída em Babel, ele afirmou: "Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer." Gênesis 11:6. Há um poder na unidade que multiplica a possibilidade. Por esta razão, o Senhor espalhou as línguas dos homens de Babel para que não continuassem a construir aquela torre inútil. O Senhor declarou: "Se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus." Mateus 18:19. Quando apenas 120 crentes estavam reunidos no dia de Pentecostes, os céus se abriram e a igreja nasceu. Naquele dia, um sinal foi dado, o dom de línguas, pelo qual todos os homens de diferentes nações puderam compreender o que estava sendo declarado por Deus. Essas línguas foram um sinal de que a igreja seria a antítese da Torre de Babel. Através da igreja, os homens de novo se uniram e teriam como construí-la até o céu. A igreja será uma unidade antes do fim dos tempos. Mas há uma boa razão para haver tanta desunião até agora. Há um princípio geral, bíblico, que entre o lugar onde recebemos a promessa de Deus, o Egito, e o lugar em que essas promessas irão se cumprir, a terra prometida, há geralmente um deserto, que é exatamente o oposto do que foi prometido. A igreja recebeu a promessa de que iria governar com o Senhor sobre as nações. Mas por cerca de 2000 anos, ela tem sido governada pelo mundo. Ela deveria ter uma unidade que faria com que todo mundo cresça em Jesus, mas provavelmente ela tem sido mais dividida do que qualquer outra religião ou filosofia. Israel saiu do Egito à noite. Passou 40 anos no deserto para que toda a influência egípcia fosse eliminada dos filhos de Israel, tornando-os aptos para tomar posse da terra prometida. Houve um momento que o Senhor esteve prestes a destruir a nação toda e começar tudo de novo com Moisés. Este intercedeu por Israel com o argumento de que se o Senhor destruísse Israel, depois de os ter tirado do Egito, o mundo todo testificaria que o Senhor pôde tirá-los, mas não pôde levá-los à sua herança. Êxodo 32, 1-14. O mundo atualmente testifica com respeito à igreja, que o Senhor pode ter sido capaz de nos retirar do mundo, mas não pode tirar o mundo de nós, ou levar-nos à nossa herança espiritual. Antes do fim desta era, o Senhor vai testificar a todo o mundo, através da igreja, que Ele pôde fazer essas duas coisas. Tirou-nos do nosso Egito e nos levou à nossa herança. No final da presente era, a resposta à oração que o Senhor fez pela unidade será respondida, e todo o mundo o saberá. O resultado será um derramar de poder e autoridade que ninguém no mundo poderá negar. O Senhor está voltando para uma noiva, não para um harém.